E aí, pessoal? Começa agora o Espaço Universitário. O programa que abre espaço para a apresentação de vídeos e documentários de estudantes de comunicação. Me conta uma coisa, você é fã de alguma banda ou alguma série? Opa, de várias, cara. Sério? Mas assim, dessas de dormir na fila até pra ver um show e tudo mais? Não, isso não. E o universo cosplay? Você já ouviu falar? Então, Caio, eu sei que cosplay é a abreviação de custom play, que pode ser traduzido como representação de personagem a caráter, disfarce ou fantasia. Tá entendido, hein? Então, o cosplay nada mais é do que uma atividade lúdica praticada principalmente por jovens, que consiste em fantasiar-se de algum personagem. E é exatamente disso que vamos mostrar no Espaço Universitário de hoje. A galera de jornalismo do Mackenzie viajou de Campinas a San Diego, nos Estados Unidos, e fez um TCC falando sobre esse universo dos fanáticos. Eu sou fã do Coppola porque O Poderoso Chefão é a melhor trilogia de todos os tempos. Eu sou fã de Harry Potter porque eu cresci vendo os filmes e lendo os livros. Sou fã de música porque a música me deixa mais completo. Sou fã da Georgette e ser fã é se matar pra ficar na grade. Eu sou fã de cinema. Então, eu sou fã de Gossip Girl, mas eu acho que ser fã não é só essa loucura, essa coisa de fissura, de você simplesmente parar a sua vida pra acompanhar tudo. Existe um personagem muito importante na história do entretenimento, o fã. Ele está dentro de cada um de nós, a partir de uma memória ou gosto em comum. Aquele indivíduo que antes era relacionado apenas à perseguição de bandas e astros de cinema, hoje em dia consegue criar um universo inteiro de possibilidades para o consumo próprio e de outros. Mas o que significa ser fã? Ser fã é ter determinados hábitos de consumo e também algumas práticas relacionadas a produtos culturais pelos quais as pessoas têm um determinado afeto, né? Isso pode durar um determinado tempo, né? Geralmente, por exemplo, o período da adolescência é mais propício porque tu tem mais tempo para investir nisso. Mas, por outro lado, não quer dizer que as pessoas também parem de ser fãs, né? Às vezes a intensidade muda. Consigo compreender os sentimentos deles, assim, viver o personagem. Se você não gosta do jeito que eu me visto, eu não vou deixar de me vestir por causa disso, porque eu me sinto bem. Eu não tô fazendo mal pra ninguém e é uma coisa que eu gosto. O cosplay, sobretudo, ele é uma performatização, né? É uma chance das pessoas tanto demonstrarem o afeto, ou o que elas queriam ser, ou poder viver uma outra identidade que elas talvez não poderiam viver no trabalho delas. Hoje não há uma obrigatoriedade de você ser um fã ativo. Se há uma grande leva de fãs produtivos, há também uma leva muito maior de fãs não produtivos. Mas a oportunidade, essa questão de você querer demonstrar o quanto aquilo te emocionou, o quanto aquela obra é importante para você, leva à produção devido à oportunidade tecnológica para que essa produção exista. Esse fã produtivo vive dentro de específicos fandoms. O fandom é um termo originado da união das palavras em inglês fan e kingdom. Seria equivalente a um reino de fãs. Podemos dizer que fandom é quando os fãs se organizam em comunidades virtuais e passam a produzir conteúdo. Geralmente está associado à cultura pop. Suas principais práticas ocorrem na internet, dentro das redes sociais. Bom, eu tinha um blog desde 2007. Na verdade, eu não tinha um blog, eu criei um podcast porque eu queria falar de séries. Com uma amiga minha, um dia a gente estava no carro conversando sobre Lost, DLC, Gilmore Girls, séries que eu assistia na época, e tava bacana o papo. Aí eu falei pra minha amiga, a gente devia gravar e colocar isso na internet para outras pessoas ouvirem o que a gente conversa, e aí quem tem a mesma opinião compartilha com a gente ou não. É muito interessante essa diferença da dimensão do que é ser fã de uns 20 anos para cá, que tem amadurecido com as próprias tecnologias. Eles querem discutir, né, porque tem um processo de identificação. Então, se uma pessoa gosta da mesma coisa que eu quero debater com ela, eu quero ver se ela pensa da mesma forma, ou se ela pensa diferente. E isso é facilitado, sobretudo agora pela internet, né? Todos os anos ocorre na Califórnia um evento de enormes proporções, que movimenta multidões do mundo inteiro para simplesmente curtirem a sensação de serem fãs. Esta é a San Diego Comic Con, que começou na década de 60 como uma simples feira de troca e venda de quadrinhos.
Hoje, ela agrega mais de 200 mil pessoas por ano. Because this is probably the, 6th or 7th Comic-Con that I've attended. So before it was a smaller gathering, but now after the movie houses came in roughly like 3-4 years ago, then it exploded, and because of that, the communities, just like the steampunk community, they can advertise quickly, and so the gatherings just grew bigger and bigger exponentially. I think being a fan is awesome, and I especially think being a fan is awesome at Comic-Con because you get to express being a fan. Because normally if you walk down the street wearing something like this, people might give you a few funny looks. Yeah, well, and it's really cool too because at Comic-Con you get to meet people who have like the exact same interests as you. Like, you know, complete strangers will walk up to you on the trolley and be like, "Hey, Cora, I love that show." And, you know, it's a great camaraderie that you get here. It's an amazing feeling. I love being a fan. I love showing how much of a fan I am. Comic-Con's a great place because it's all of us in one place, whether you're a fan of anime or comics or movies or whatever you are here for. Like, it's nice to know everyone around you, all 300,000 of us, all have something in common. It's kind of empowering. It's 11:14 now. I got here like a little about 7:15 or something. If I don't know how to make something, I can Google it and figure out how to make it or get in touch with somebody else who's made something similar. So that really helps that way. I'm not in it to be famous. I'm actually a middle school teacher in my real life, so I actually try and keep that side quiet. Hopefully no students ever find pictures of me on the internet, but it really makes finding other fans a lot easier. Here I know that I'm amongst my own people, because here I know that I'll usually have something in common with the guy that's standing next to me, as opposed to normally, I don't know if I'll have something in common with my neighbor, but here, everybody's got something in common. Yeah, here there's no fear to be yourself. Everybody's geeky, everybody, you know, is not afraid to, like, you know, show what they're proud of, show like what shows and games and everything that they're loyal to. So it's a really cool place to be a fan. Yeah. You know, it's how they express themselves. So it's great. It's a one time that you can just act as silly and no one will judge you, and it's just a great time. You know, it's obviously something that they really enjoy doing, and I think it's great to have such an investment of their time into something that they love. And if I had something that I loved that much, I would be very excited about it. So I think it's not weird, it's not strange, I think it's cool. Como um dos maiores eventos da cultura nerd e pop, a Comic Con atrai todos os tipos de fãs. Além disso, observa-se uma enorme variedade de atrações, contando com autores de quadrinhos, painéis com atores e produtores famosos. A Comic Con é vista pela indústria cinematográfica como um bom lugar de divulgação. Futuros projetos chegam ao evento antes da tela do cinema ou da TV. Sem dúvida, por isso a gente tem tão grande presença aqui no Comic Con, porque é um jeito de relacionar diretamente com o fã. E nós temos uma exposição bem grande nesse lugar. O fã é uma garantia de um produto que vai dar certo. Então, é tudo muito pensado. Uma retroatividade. Você tem a cultura alimentando o fã com a sua produção e o fã alimentando o consumo cultural através de sua própria produção. O fã, ele acaba trabalhando de uma forma conduzida pela produção cultural, que viabiliza esse caráter afetivo, que é um caráter mercadológico, porque essa afetividade vai levar a um maior consumo desses produtos culturais. Os fãs são o segmento mais ativo dentro da categoria pública. Ele se recusa a simplesmente aceitar o que recebe. O fã quer ser um participante pleno e ele quer que os grandes conglomerados vejam isso. Para quem curte televisão, tem os fãs de seriados que sabem tudo o que está acontecendo, que leem teorias sobre as séries, o que vai acontecer no próximo episódio, que assiste promo, que lê sinopse. Eu não tenho muita paciência para essas coisas. O papel do fã em um âmbito, num ambiente digital, é que, como tudo está conectado pelas redes sociais, o fã vira um veículo de comunicação para promover e para fazer mais difusão, sabe? Se eu sou um fã da, sei lá, Crepúsculo, eu tenho meu rede social dentro do Facebook ou Twitter, sei lá, eu sou como um embaixador para aquela propriedade para o pessoal que está dentro do meu círculo social. Muito legal, né, Má? Conhecer mais o universo cosplay. Demais, Ká. Bom, o Espaço Universitário volta já. Espaço Universitário de volta. Hoje falando de uma galera que veste a camisa quando o assunto é admirar um ídolo, uma série ou até mesmo um personagem. Isso mesmo.
Vamos acompanhar a segunda parte do documentário O Fantástico Mundo dos Fãs. Roda aí! A ideia é perceber que virou uma jogada capitalista lucrar com o querer mais do fã. A grande mídia trabalha com diferentes conteúdos e com as diversas ferramentas que a era digital pode oferecer. Isso promove uma nova relação com o fandom. A indústria tá cagando pra fã, é dinheiro, o que vai vender eles vão lançar. Tanto que as séries boas são canceladas porque não tem audiência e séries ruins continuam no ar até hoje porque tem audiência. A mídia em geral tradicional, talvez ela não dê tanta atenção para os assuntos ou para os temas que os fãs gostariam de ver. Então talvez eles tenham essa necessidade por isso e também para demonstrar um pouco dessa afetividade, eles querem discutir, né, porque tem um processo de identificação. Então... Vampire Diaries, que faz super sucesso com a molecada, as pessoas leem livros, compram revista Capricho porque saiu o cara na capa, é muito essa questão da imagem, acho que mais até do que do conteúdo, porque se você for ver, não te passa nada, para não falar um palavrão, não passa nada. É entretenimento. A figura do mediador está desaparecendo no sentido de coordenação da produção do fã. Porque um dos critérios iniciais para que a produção do fã exista é a questão da liberdade. Ele se sente em afinidade o suficiente com o produto cultural para modificar esse produto cultural segundo aquilo que ele deseja, segundo as suas possibilidades, segundo a sua própria afetividade com relação a isso. Acho que cada vez mais vai amplificando essa produção de conteúdo e também distribuição, né? E isso, por um lado, é às vezes produzido só pelos fãs, por outro lado, é utilizado pelos grandes conglomerados como uma estratégia também de engajamento. É interessante observar que o fã é um público ativo. Através das mídias digitais, ele se torna colaborativo, como por exemplo a fanfic. A ficção escrita por fãs é um processo de identificação, seja com personagens fictícias ou reais. Essa coisa de, sei lá, fanfic, criar historinha baseada num personagem que já existe, é muito da questão de se envolver com uma coisa que você gosta. Eu acredito assim. Por exemplo, sei lá, Harry Potter. Eu lembro que tinha muita gente lançando histórias sobre o Harry Potter, sobre casais que não existiam, Hermione e Harry Potter. Não é assim no livro, é Hermione e o Ron Weasley. Mas as pessoas tinham afinidade com aqueles personagens, queriam ver juntos e criavam história sobre aquilo e fazia muito sucesso. Tem sites de fãs contando histórias de personagem que não tem no livro da J.K., mas atrai, porque tem pessoas que têm afinidade com aquele casal e tudo mais. Eu acho que assim, você tem duas concepções distintas dentro da fanfic. Você tem a pessoa que ela desenvolve uma fanfic porque ela quer criar uma realidade onde ela tenha um contato com uma coisa que ela gosta muito, que pode ser uma banda, pode ser uma história, pode ser um ator. Então ela desenvolve todo um contexto e um cenário onde, eu não sei, ela encontra esse ator, onde ela é amiga de infância desses personagens fictícios, para ela se inserir nesse meio que ela gosta. Essa questão de fã inventar, de transcender o universo do próprio autor, eu acho que é mais de se sentir parte dele
de dividir o que ele acha com outras pessoas, de ter o retorno de quem também é fã e de se sentir criador daquilo que ele gosta de consumir. Com o surgimento da internet, mais do que o surgimento, com a popularização da internet que você tem e esse movimento cultural dentro da rede, em que a internet não é somente uma ferramenta, mas também uma forma de consumir cultura, de fazer cultura e modificando a vida diária das pessoas e, portanto, a própria cultura das pessoas, com esse advento da internet, o advento da cybercultura, você tem um aprimoramento das técnicas de publicação e de produção feitas pelos fãs. E ao mesmo tempo você tem muitas pessoas que desenvolvem fanfics como um estágio antes dela desenvolver a escrita profissional, que é o pessoal que está interessado em criar uma fanbase. Então são as pessoas que começam escrevendo histórias mais descompromissadas, que é lógico que quando você está escrevendo uma fanfic, ela é muito menos séria, digamos assim, do que um livro, que você tem que entregar um prazo, você tem que cumprir, você tem que necessariamente terminar o que você começou. A gente está vendo agora esse caso aí dos 50 Tons de Cinza, né? Que era uma fanfiction, foi criada como uma fanfiction do Crepúsculo. Por conta dos direitos autorais, ela mudou o nome dos personagens para transformar em livro. Então tem todo um processo aí, um novo modo de produção, né, que está sendo reconfigurado por conta disso. Em relação a Harry Potter, eu sou obcecada até hoje, né? Não tem jeito. Eu sempre gostei. Quando eu escrevia porque eu me sentia dentro da história e eu queria compartilhar isso de alguma forma. Eu acho muito bacana quando a pessoa, você vê que ela realmente gosta e que quando ela sobe no palco, você sente que você está no momento da história. Eu acho sensacional, hein? Então, graças ao meu Wingardium Leviosa, o bastão bateu com tudo na cabeça do Trasgo. Vocês deviam ter visto, foi sangue pra todo lado. O Harry quase chorou de gratidão e Hermione já estava soluçando. Mas no fim deu tudo certo, concluí. Uau! Lila soltou, os olhos azuis arregalados enquanto Parvati engolia em seco. Você foi muito corajoso. Bom, eles também ajudaram, claro, concedi. Grato que Harry estava treinando com Olívio e Hermione estudando na biblioteca, de forma que não poderiam me desmentir. Puxa, Rony, isso é tão bonito, Parvati suspirou. Parece aquelas histórias românticas. Todos ficaram em silêncio olhando para ela. Não parece não, Dino discordou com uma careta enojada. Parece aqueles filmes de ação super maneiros, não essas coisas nojentas cheias de beijo que vocês tanto gostam. Tem gente que diria que é infantil você se vestir desse jeito, mas eu acho que é meio que uma válvula de escape, porque se você for pensar, a pessoa tem uma rotina, ela acorda, vai pra faculdade, vai trabalhar, volta e tem pouco tempo de lazer. Curti bastante esse documentário, parabéns, galera! Eu também adorei. Bom, o programa de hoje fica por aqui, mas se você gostou e quiser participar, escreva para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br com o link do seu trabalho. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, galera, até mais!